Quando se fala no primeiro jogo da franquia Street Fighter, logo muita gente pensa no Street Fighter 2 de 1991, pois ele foi o jogo que popularizou a franquia. Porém, de fato existe o Street Fighter 1, o primeiro, e ele foi lançado em 1987 para os arcades. É verdade. O desconhecido e primeiro Street Fighter foi dirigido por Takashi Nishiyama, que teve a ideia de criar um jogo no qual controlássemos e enfrentássemos personagens com poderes especiais, baseados nos chefes das fases dos beat'em ups da época. Legal! Nishiyama queria que o jogo tivesse um grande enfoque em narrativa, que remetesse aos filmes de artes marciais dos anos 80. Porém, o resultado final não foi tão satisfatório para Nishiyama, e a história do jogo ficou bem simples. Basicamente, Ryu entra para um torneio de artes marciais e deve derrotar diversos oponentes até chegar ao campeão Sagat. Tá bom. Aqui já vemos personagens que se tornariam bem conhecidos na franquia, como Ryu, Ken e Sagat, que já retornariam em Street Fighter 2, além de Adon, Ken e Bird, que retornariam na série Street Fighter Alpha. Apesar do jogo ter 12 personagens, somente Ryu e Ken são jogáveis, sendo que a jogabilidade deles é idêntica. E sempre o jogador 1 jogará de Ryu e o jogador 2 jogará de Ken. Ou seja, se quisermos jogar uma partida versus, o player 1 será o Ryu e o player 2 será o Ken. Sabia não? Bom, com relação à jogabilidade, a jogabilidade na verdade não é muito boa. E não é que não é boa para os dias de hoje, não era tão boa para a época. A jogabilidade é bem travada, a hitbox é bem confusa e os comandos especiais são bem difíceis de se executar. Por exemplo, o Hadouken é executado da mesma forma que é até hoje, porém era bem impreciso e não saía com facilidade. Para soltar o Hadouken temos que girar a meia-lua várias vezes e ficar apertando os botões de soco até o jogo ter a boa vontade de soltar o Hadouken, que por sinal arranca muita vida. Todos os golpes especiais arrancam muita vida e 3 é o suficiente para derrotar o oponente. Então o jogo acaba sendo uma disputa de quem consegue soltar esses golpes especiais. Uma curiosidade com relação às máquinas de arcade do primeiro Street Fighter é que haviam duas versões dessas máquinas, sendo a mais básica e padrão que conhecemos hoje, que é a de 6 botões, no qual temos um botão para soco fraco, outro para soco médio, soco forte, chute fraco, chute médio e chute forte. Já a versão Premium possuía apenas 2 botões, o botão de soco e de chute. Mas conforme a força que o jogador apertasse esse botão, mudaria se seria um soco fraco, médio ou forte. Ou seja, para dar um soco forte tinha que se apertar um botão bem forte. Porém, essas máquinas acabavam quebrando por conta da força que os jogadores colocavam a apertar o botão. Então, a Capcom decidiu nos jogos seguintes continuar somente com a máquina de 6 botões. É mesmo? O jogo possui 2 tipos de estágios bônus. Em um você quebra tijolos e em outro você quebra vidros, o que é bem interessante para dar uma variedade na gameplay. E esses estágios bônus iriam se tornar padrão na franquia. Com relação à parte visual, o jogo possui bons gráficos para a época. Nada espetacular, mas de fato muito bons na época. Além disso, possui uma boa variedade de cenários. É verdade. Já com relação à parte sonora, as músicas combinam bem com um torneio de artes marciais, mas não são muito marcantes. Já com relação às vozes, elas são até boas, se formos ver que é um jogo de 1987. Porém é um pouco estranho vermos os nomes dos golpes em inglês e não em japonês, como estamos acostumados. Por exemplo, em vez de Ryu e Ken
falar em Shoryuken, eles falam Dragon Punch. Que merda, hein? Street Fighter de 1987 trouxe muitos conceitos inovadores para a época e que são usados nos jogos de luta até hoje. E ele merece crédito por isso. Porém, a sua execução não foi tão boa e o jogo precisava de mais polimento. Ou seja, ele não é um jogo muito bom. Ele era ok para a época, mas hoje em dia está bem datado e não vale a pena jogar, a não ser que você seja muito fã de jogos de luta e da franquia Street Fighter. Caso seja, vale a pena conhecer o jogo para ver onde tudo começou. O próprio Nishiyama não ficou satisfeito com o resultado do jogo e acabou se desentendendo com a Capcom e foi trabalhar na SNK, onde desenvolveu o Fatal Fury. E curiosamente, na abertura de Street Fighter 1, vemos um personagem de jaqueta que não foi usado no jogo, mas que provavelmente foi usado de esboço para fazer o personagem que ficou conhecido como Terry Bogard de Fatal Fury. Mas isso é história para um outro vídeo. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até o final. Se possível, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Até a próxima. Janá!